Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Mais Que Uma Bola e esse é mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre essa reta final, essas semifinais de Champions League. Mas antes, deixem um like, compartilhem, mostrem para os amigos, favorita, se inscreve, mostrem para todo mundo galera. Tá feito? Então vamos para o vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre essas duas semifinais maravilhosas que nos aguardam. Real Madrid e Chelsea, Manchester City e PSG. Vamos começar pelo lado de Madrid e Chelsea. O Chelsea ele tem uma semelhança muito grande com o PSG. Foram dois times que não empolgavam, que o PSG até empolgava um pouco pelo fato de, chegou na final temporada passada, pode ser um dos favoritos, mas vamos ver no decorrer. E no decorrer da fase de grupos foram times que quase não se classificaram. O PSG se classificou já no último, no apagar das luzes. E o Chelsea ele vinha numa sequência de jogos que os resultados até eram aceitáveis, porém o desempenho nem tanto. E conforme foi passando, os resultados também pararam de ser aceitáveis. Aí não teve como segurar o Lampard. Lampard cai, Tuchel cai no PSG e quem assume o Chelsea? O Tuchel. Porém, por incrível que pareça, apesar do Tuchel ter caído no PSG, o trabalho dele não era um trabalho totalmente horroroso. Era um trabalho que tinha seus pontos positivos. Era um time muito, não muito sólido, mas que você via que tinha uma ideia muito complexa por trás dele no caso. E acabou, infelizmente, sendo encerrado. E podemos dizer também que o PSG da temporada passada, o que chegou na final, era um time mais competitivo, mais agradável de se ver do que esse. Talvez mais competitivo não, porém que era mais agradável sim. Mas vamos focar no Chelsea. Eu fugi muito, mas vamos focar no Chelsea. O Chelsea ele teve um up muito grande de desempenho, de resultados. Ele cresceu muito no decorrer da temporada. E o Real Madrid é a mesma coisa. O Real Madrid ele já vinha capengando. Ele parecia que era um time em fim de ciclo. Que Modric, Kroos, Marcelo, que ainda está no banco, eram jogadores que não tinham mais o que entregar para o clube. Porém, o Zidane ele mudou a chave. Ele chegou, mesmo quando ele chegou, apesar dele ter ganhado o Campeonato Nacional, a La Liga, não era um time que empolgava, não era um time que você falava, nossa, é o Real Madrid do Zidane, porque a gente sabe que o Zidane fez esse time ser tricampeão da Champions, não era esse tipo de Real Madrid. Porém, ele cresceu muito, ele cresceu em momentos decisivos e mostrou que a camisa pesa, de que o conhecimento que o Real Madrid tem da Champions League pesa. É um time que sabe jogar competição e está na semifinal. Eles não estão lá por acaso. Quando apertou, quando afunilou, eles souberam jogar. Claro, o Liverpool não vivia o seu melhor momento, longe disso. Talvez não, certeza que esse Liverpool é o pior que o Klopp já treinou, é a pior temporada do Liverpool no comando do Klopp. Porém, isso não é o caso. Então acabam sendo times que cresceram de rendimento quando as coisas apertaram. E isso pode se tornar um confronto muito interessante, porque acaba sendo o Real Madrid de um lado, que é um time que tenta propor o jogo, um time que sai muito, que tem muito toque de bola, que às vezes fica meio lento, mas sempre com muita intensidade na marcação. É um jogo muito físico. E o Chelsea? O Chelsea, apesar de tudo, ele é um time muito sólido defensivamente, um time que quando sai para o ataque sai muito organizado, sai muito rápido, então acaba sendo interessante as prévias que podemos montar nas nossas cabeças sobre esse jogo. Agora vamos para o outro lado, City e PSG. Indiscutivelmente o Manchester City é o melhor time da temporada, o melhor time do mundo nessa temporada. É o time que melhor joga, é o time que melhor tem resultados, melhor tem desempenhos, que quebra recordes. É o melhor time do mundo. É o time que agrada, o time que, conforme a gente assiste os jogos, a gente se encanta, os olhos brilham. E o PSG é um time que, como os outros dois, ele cresceu. Porém, ele não cresceu tanto. Ele, podemos dizer, talvez que ele nem cresceu, mas que ele soube jogar. O PSG, ele talvez tenha tido um jogo bom nesse longo período, que foi o 4-1 no Barcelona no Camp Nou. Talvez esse tenha sido o grande jogo. Fora isso, não teve grandes atuações. Mas contra o Bayern aquele 3-2 não foi um grande jogo. Foi um jogo que o PSG se portou defensivamente muito
talvez mal, talvez bem no ponto de vista de alguns e de outros, porém que o contra-ataque foi muito efetivo, que o jogo com Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler foi um jogo muito efetivo entre eles. E essa é a arma do PSG. Por isso que eu digo que o PSG é mais competitivo, que ele soube montar um sistema que favoreça o trio de ataque deles. E às vezes o quarteto, quando aparece o Draxler aí, mas provavelmente não vai aparecer, que ele soube favorecer o jogo do Neymar, do Mbappé, do Di Maria, soube implementar velocidade, soube potencializar o futebol dessas três estrelas mundiais que são. E por isso acaba sendo um jogo mais competitivo, um jogo de muita marcação desses três para trás, que aí já entra os caras de meio campo, os caras de defesa, um time com muita marcação, muita marcação no meio campo, com o Gueye, com o Verratti, com o Danilo Pereira, seja quem estiver por ali, e na zaga com Marquinhos, Kimpembe, talvez o Diallo, talvez o Bakker na lateral esquerda, o Dagba, jogadores que pegam muito, que buscam muito a marcação corpo a corpo para tentarem desarmar, para tentarem se impor fisicamente sobre os adversários. E por isso acaba sendo um time muito competitivo. Talvez o PSG ele se assemelhe muito com o que a gente vê no Brasil, de times que ganham, de times bons que a gente vê, times históricos que a gente vê no Brasil. Um time muito raçudo, com muita garra, muita entrega. Mas no futebol em si, na organização, nas tabelas, nas triangulações, na transição, fica devendo um pouco. Já o City é... O que falar do City? É um time muito organizado, um time que sobe, que desce, que marca, que cria, que faz tudo, que contra-ataca, que tem transição, que um time espetacular com movimentação, com táticas de diferentes táticas diferentes conforme o jogo pede, um time espetacular. O projeto que o Guardiola montou talvez esteja no seu ápice. E mesmo que ele não ganhe a Champions League, não tem como apagar o que esse City se transformou numa máquina. A gente olha pra Premier League hoje e a gente fica meio assim, pô, não era a melhor liga do mundo? E realmente é. E mesmo assim o City ele criou uma distância de desempenho. A pontuação que ele está à frente dos demais é surreal. A briga hoje é pelo segundo lugar. Não tem como buscar o City nessa briga pelo título da Premier League dessa temporada. E o que a gente pode esperar desse jogo? A gente pode esperar um PSG talvez muito semelhante com o que foi o PSG contra o Bayern, porém eu acredito que não vai ser um posicionamento, uma marcação tão ruim. Eles vão estar bem mais posicionados, vão estar mais conscientes do que estão fazendo, vão entender mais a ideia de jogo. Porém, o City não é o Bayern. Isso que vai pegar, porque o Bayern chegou e não marcou. O City, possivelmente, quando ele chegar, ele vai marcar, porque ele tem qualidade. Ah, mas o Bayern tem qualidade. Só que o cara que estava lá para definir, o cara que é para definir as jogadas não estava lá, que é o Lewandowski. O City não. O City, qualquer um que estiver lá, pode definir essa jogada. Seja o Gabriel Jesus, seja o Sterling, seja o Mahrez, seja o De Bruyne, seja o Gundogan, seja quem quiser. Quem estiver lá vai decidir e vai marcar. E por isso que o PSG tem que estar muito mais bem postado. Ele não pode dar esses espaços. Ele não pode deixar um time da qualidade do City finalizar tanto de dentro da área. O Neymar, o Mbappé, o Di Maria tem que estar em dias como esteve contra o Bayern, em dias inspirados. O Di Maria, as poucas vezes que ele pegou na bola, ele não deu sossego pro Davies no segundo jogo. O Davies talvez tenha feito a pior partida dele com a camisa do Bayern. O Di Maria acabou com ele. O Neymar no meio campo, ele orquestrava aquele time, ele segurava, ele soltava, ele puxava contra-ataque, ele driblava, ele chutava. Foi uma das melhores partidas do Neymar. O Mbappé é a mesma coisa. O Mbappé, era uma correria danada. Quem tava com ele, seja o Boateng, seja o Hernandes, seja o lateral, seja o outro, não alcançava o Mbappé. Eles têm que estar nesse dia. Senão vai ser, podemos dizer que se sair um jogo de 2, 3, 4-0 pro City, não será uma novidade. Porque é o que tudo indica. É um time pronto contra um time em desenvolvimento. Me fiz entender? E aí, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários quem você acha que se classifica. Quem você acha que vai fazer a final? Quem você acha que pode ganhar essa Champions League? Quem você acha que é o favorito? Deixa nos comentários, tá bom? Forte abraço, galera.